Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série de AWS. E hoje vamos falar de AWS SQS, trazendo uma visão geral. Vamos entender o que é o SQS, como é que ele funciona, seus princípios, né, aí, e por que utilizar, e alguns exemplos de casos de uso, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, o que o SQS significa é Simple Queue Service, né, seria serviço simples de fila, tá? E ele é um serviço de mensageria, né, uma fila de mensagens, tá? Então, ele é como se fosse uma espécie de esteira, imagine que é uma esteira, tá? E essa esteira vai caminhar mensagens, tá? Sendo que em uma ponta eu vou ter algo que vai estar colocando, né, alimentando essa esteira com mensagens, e lá na outra ponta eu vou ter alguém, né, alguma coisa ali consumindo essa fila de mensagens, tá? E bem, ele trabalha com a ideia de comunicação assíncrona, tá? O que é a ideia de comunicação assíncrona? Vou usar um exemplo bem interessante, tá? Imagina que você vai numa emergência, né? Você tem que pegar ali um ticket, tá? E aí você tem que esperar a pessoa te chamar para você ser atendido, né? Porque ali tem uma ordem de chegada, né? Então as coisas elas não vão acontecer exatamente no momento. Você não vai ser obrigatoriamente atendido assim que chegar na emergência. Você tem que puxar o ticket, esperar a fila para poder atender. A não ser que ali tenha alguma diferença de prioridade, você caminhe mais rápido, né? Ou seja, já atendido assim que chegar, em caso da prioridade ou da fila estar vazia. Mas uma situação de grande pico e você ser um caso de baixa prioridade, você vai ter que esperar um tempo até você ser atendido, né? Para a fila caminhar. Então a ideia da sincronidade é tipo isso. Você não vai ser obrigatoriamente processado assim que você chegar na fila, né? Assim que você for enviado para a fila. Vai ter uma esteira, né? Em que tem uma ordem ali, tem uma regra dessas mensagens serem organizadas, né? E vai ter uma ordem de consumo, né? E a sua mensagem ela vai ser eventualmente consumida à medida que essa fila for andando, né? Então ele traz essa ideia de uma comunicação mais assíncrona, né? Se você quer que sua aplicação, se você quer que a sua solução tenha essa característica, o SQS, né, dentro da AWS, é muito característico ser utilizado nesses quesitos, tá? Outro detalhe é que ele é escalável, altamente disponível, totalmente gerenciável e econômico, assim como vários serviços da AWS, né? Ele suporta uma grande quantidade de mensagens, assim, simultaneamente, né? E ele é altamente disponível, né? Então, ele é um serviço, assim, maravilhoso, tá? Ele é econômico também, porque você vai pagar conforme o uso, né? Ali em relação a ele, e ele é serverless, né? Ou seja, traz aquela ideia de abstração. Eu não preciso trabalhar com configurações de infraestrutura, eu não preciso trabalhar ali com configurações muito atreladas ali à parte de segurança, de redes, né, por exemplo. Eu simplesmente crio o serviço, configuro ali os atributos principais atrelados à lógica do funcionamento da fila e pronto, ela está funcionando, né. Então a AWS ela abstrai toda essa questão da infraestrutura, né, como é que o serviço ele vai escalar, dependendo da quantidade de mensagens que estejam chegando, né. Então ele é um serviço ótimo, ele é um ótimo exemplo de serverless, porque ele vai garantir, né, que essa esteira caminhe, tá? E bem, para entender o funcionamento dele, né, eu trago aqui o conceito principal de fila, né, que é o first in, first out, tá? Esse conceito aqui ele é muito comum, ele é visto principalmente na ideia das estruturas de dados, né? Inclusive eu fiz já um vídeo sobre essa estrutura, né? Se você tiver interesse em se aprofundar aí nesse conceito da ciências da computação, vou estar deixando a referência aqui no card, tá? Mas basicamente ele funciona como uma fila normal, né? Imagina uma fila de banco. A primeira pessoa que chega é a primeira que vai atender, a última pessoa que chega é a última que vai ser atendida, tá? Porque vai pela ordem de chegada. Basicamente isso é o first in, first out, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então aqui ó, eu tenho uma fila, né, de mensagens, tá? É uma esteira, tá? Essa mensagem que chegou primeiro, né? Ela vai ser a primeira a ser consumida aqui, tá? E essa que foi a última que chegou, ela vai ser a última a ser consumida, né? Então essa é a característica da FIFO, tá? Aqui eu tenho o cara que é o que a gente chama de publisher ou producer, né? Que ele vai fazer a operação de enqueue, né? Que ele vai alimentar a fila aqui, tá? E aqui do outro lado nós temos o processo ou consumer, tá? Que ele vai fazer o processo de dequeue, que ele vai simplesmente consumir, né? Remover o elemento aqui da fila e consumir o conteúdo da mensagem, tá? Que foi removida. E aqui a mensagem, né? O conteúdo dela se resume a basicamente um JSON, pode ser um texto, um conjunto de caracteres, né? Enfim, que vai estar ali no seu body, né? No corpo da mensagem, tá? Que eu botei um exemplo, né? De, por exemplo, ser um dado aí de e-commerce, né? Então tem um identificador aqui do customer, né? Que é o cliente, o estado do pedido, né? Que é entregue, aqui detalhes do pedido, que poderia ser a lista de produtos e tal, e o valor total, né? Do pedido, né? Então aqui seria um exemplo, né? Que desse lado poderia ser uma aplicação que ela faz seria tipo o carrinho, né? Quando a pessoa clica ali em fechar pedido,
ela enviar mensagem justamente com as informações de pedido aqui e que o status do pedido, né, vamos dizer assim. E aí essa outra aplicação vai processar, armazenar em um banco de dados, né, enfim, um exemplo genérico, tá? Então aqui é um ótimo exemplo, tá, do funcionamento do SQS. Ela é uma esteira, tá? Aqui eu vou ter questão de assincronidade, né? Porque não necessariamente quando esse cara entrar, ele já vai ser processado, né? Ele vai ter que esperar essa aqui ser processada, essa aqui ser processada para poder ser processado, tá? E assim vai por diante, tá? E bem, por que utilizar o SQS? Primeiramente, o controle da taxa de processamento, né? Se você quiser processar uma mensagem por segundo, 5 mensagens por segundo, 10 mensagens por segundo, né? Dependendo de como você esteja ali esperando receber e como você vai reagir ao que você pretende receber, você consegue configurar, você consegue ter um maior controle utilizando o SQS, tá? Então, esse é um dos benefícios dele, né? Porque ele permite um melhor controle da taxa de processamento, tá? Outro detalhe também dele é que tem o menor risco de perder as mensagens em caso de erro no processamento pelo consumidor, né? Porque quando o consumidor tenta processar a mensagem, caso dê algum erro nesse procedimento, a mensagem ela não se perde, ela é devolvida à fila, tá? Tem uns detalhezinhos a mais aí, posteriormente vamos falar deles, tá? Mas você não perde já de primeira a mensagem. Você tem mecanismos para fazer com que essa mensagem não seja perdida, tá? Outro detalhe é que ele é um ótimo ele é um ótimo serviço, né? Para processamentos assíncronos ou que não sejam feitos em tempo real, né? Como eu falei, ele é um ótimo caso de uso nessa situação, tá? E por fim, temos redução de dependências entre serviços, tá? Simplesmente por ter o SQS ali no meio, ele faz com que eu tire a dependência ali muito entre os serviços que se comunicariam diretamente caso o SQS não existisse, né? Por exemplo, imagine duas aplicações, né? Se não existisse o SQS, eles iam ter uma comunicação direta, né? O SQS entrando ali no meio reduz a dependência, tá? E também o SQS, ele se integra muito bem com outros serviços da AWS, né? Ele se integra muito bem com a Lambda, com o Event Bridge, com o S3, com o ECS, entre outros serviços aí da AWS. Bem, aqui eu trago uma visualização para a gente entender mais isso, né? Então aqui eu tenho um exemplo de caso em que a aplicação A se comunica diretamente com a aplicação B, já que eu tenho a fila aqui no meio, né? O que é que acontece? Primeiramente que aqui eu não vou ter a questão da comunicação assíncrona, né? Porque assim que a aplicação A chamar a aplicação B, isso vai acontecer, né? Então imagine que a aplicação A tem que enviar uma requisição para a aplicação B, né? Então a aplicação A, ela chama um método, né? Que vai justamente ativar aqui a execução da aplicação B pela requisição que a aplicação A vai estar colocando aqui na saída dela, tá? Se eu tiver que fazer alguma modificação desse método aqui na aplicação B, né, que lê a requisição que a aplicação A manda, ou se eu tiver que fazer alguma modificação no envio aqui da aplicação A para a aplicação B, existe uma maior probabilidade de eu ter que modificar a outra aplicação, né? Imagina que, por exemplo, a aplicação B tem um método de receive request, né? E esse método é chamado aqui na aplicação A. Bem, se eu tiver que fazer alguma modificação nesse método, mudar o nome, a assinatura dele, tá? Eu vou ter que modificar na A também, né? Então essas duas aplicações, elas têm muita dependência entre si. Outro detalhe é que se por algum motivo eu mandar algo aqui da aplicação A para a aplicação B e der algum problema aqui na aplicação B, o risco de eu perder essa requisição aqui durante esse review é consideravelmente grande, né? Porque não tem, simplesmente vai dar erro aqui na aplicação B e acabou. Perdi a requisição, né? A aplicação A vai ter que de alguma forma mandar isso novamente, também avisar para ela saber, né, que isso não aconteceu, né? Então tem uma complexidade aqui com essa dependência direta aqui. Já com a fila aqui no meio, eu tiro, já facilita mais, né? Porque a aplicação ela envia diretamente para a fila é uma esteira, né? Ela pode armazenar várias mensagens ali e a aplicação B vai processando. Se tiver algum erro aqui no processamento, a mensagem é devolvida para a fila, então eu não perco ela, tá? Eu não tenho que fazer uma complexidade aqui na aplicação A em relação a isso, tá? Outro detalhe também é que a aplicação B ela se comunica diretamente com a fila. Se eu tiver que fazer alguma mudança em relação a como a aplicação B consome as mensagens, eu não vou ter que mexer na aplicação A, praticamente, entendeu? Vou mexer unicamente na aplicação B nesse caso, tá? Então eu retiro muito a dependência direta aqui entre essas duas aplicações. Sem falar da questão assíncrona, né? Então eu tenho um maior controle, eu também consigo controlar melhor a taxa de processamento, né? Porque aqui toda vez que eu chamasse a aplicação B, ela ia ser chamada, né? Então imagina, eu não ia ter muito controle aqui do processamento, né?
poderia, sei lá, se chegasse aqui 300 mensagens, eu ia vir aqui 300 mensagens direto aqui para aplicação B, entendeu? Aqui na fila não. Eu tenho um controle, né? Se eu quiser processar apenas aqui na aplicação B 10 mensagens por segundo, é o que eu vou fazer. Mesmo que chegue aqui na fila 300 mensagens, né? A aplicação mande 300 aqui, não vai ser a aplicação B que vai receber 300 junto, né? Ela vai receber 10 a cada segundo, né? Então, um exemplo aí do bom uso do SQS, né? Ele permite aí a gente ter um maior controle do fluxo dos processos, tá? E bem, vamos entender agora um pouquinho mais a fundo aqui como é que funciona o passo a passo, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Eu tenho aqui um aplicativo web, tá? Que é um formulário que a pessoa solicita a coleta de dados, tá? E aí aqui a gente tem a fila das solicitações, né? Que basicamente quando alguém faz uma solicitação ele manda para cá, né? E aqui ele vai processar justamente a solicitação, tá? Então o que é que vai acontecer? Inicialmente a gente vai ter o send message, né? Então a solicitação de coleta de dados, né? Essa aplicação aqui, ela vai chamar o método send message, que vai interagir justamente aqui com a fila solicitações. Nesse send message ele simplesmente informa qual a fila que vai receber a mensagem e qual é o body dessa mensagem, né? Ou seja, o conteúdo, né? E aí pronto, ele vai simplesmente gerar aqui a mensagem, tá? Aqui eu dei um exemplo, né? O Custom ID, né? Que é a pessoa que gerou a solicitação, o filtro aqui com os detalhes, tá? O tipo de data, né? Vou botar aqui. Imagina que isso aqui seja para processar dados do Airbnb, né? Coletar dados do Airbnb. Então eu quero coletar dados dos quartos, tá? E eu quero coletar da localização de Fortaleza, tá? E aí o que é que vai acontecer? Coloquei essa mensagem aqui na fila. Pronto. Essa mensagem que ela vai andar na esteira, né? Como aqui não tem nenhuma outra mensagem, ela já vai vir aqui pro final e vai ser processada na coleta pela operação de pool, tá? Então o pool, ele vai simplesmente fazer a requisição, né? Vai fazer a solicitação de receber a mensagem, né? O que a gente chama aí também de receive message, né? É por essa operação que ele vai solicitar o consumo dessa mensagem aqui, tá? E é basicamente dessa forma que funciona, né? O envio e consumo aqui de mensagens, tá? E lembrando que esse pool aqui, ele pode ser feito de uma maneira meio hard-coded, né? Essa aplicação aqui dentro pode ter alguma lógica de ficar realizando esse pool, ou eu posso configurar pela arquitetura dentro da própria AWS, né? Por exemplo, eu posso configurar um gatilho, no caso da Lambda, né? Que toda vez que uma mensagem ela entra na fila, né? Ela vai ser ali processada pela Lambda, né? Ou seja, a Lambda vai entender que entrou uma mensagem aqui na fila e ela vai, no caso, processar essa mensagem, né? Ela vai receber essa mensagem e tentar fazer ali alguma execução, tá? É um outro exemplo aí de operação de pool. A gente já vai entrar mais em detalhes dos tipos de operação de pool aqui no SQS. Mas bem, vamos aqui resumir a questão do processamento de mensagem. Então, primeiramente, a mensagem é publicada na fila por meio daquela operação de send message. Depois, a mensagem é reivindicada pelo receptor, né? Que seria justamente ali a pessoa que vai receber a mensagem, né, a aplicação que recebe a mensagem, e o tempo de visibilidade começa a ser contabilizado, né? Existe uma espécie de timeout, né? Então, digamos ali que tem o consumidor, né? Ele solicita ali consumir uma mensagem da fila. Então, essa mensagem, ela é bloqueada, tá? Ela vai ser colocada em trânsito, né? Então, nesse momento, nenhuma outra aplicação, nenhuma outra entidade consegue ler essa mensagem, né? Isso garante que não ocorra aí problemas de consistência, né? Então, essa mensagem ela fica bloqueada, tá? E aí vai ser aguardada aí pro que o SQS receba a confirmação de recebimento pelo receptor, né? O receptor vai dizer, ó, recebi a mensagem e consegui processar ela, tá? Bem, caso não aconteça isso, né? Caso dê algum erro ali na aplicação, né? Enfim, o receptor não devolva que conseguiu processar a mensagem, essa mensagem ela vai ser devolvida à fila, tá? E basicamente vai aguardar aí que seja reivindicada de novo. Outro detalhe é que caso o receptor não redevolva, né? Fica ali aguardando, né? Tem um tempo para ficar esperando o retorno, né? Com esse tempo de visibilidade. Caso esse tempo de visibilidade estoure, né? Ou seja, já esperamos o tempo aqui que tinha que esperar. Ele também vai entender que não deu certo e aí vai devolver para a fila, tá? Então tem esse detalhe. Mesmo que o receptor ali não devolva, né? Se ele demorar para responder, né? Se estourar esse timeout, a mensagem também é devolvida à fila, tá? E outro detalhe é que se a mensagem for processada, né, o receptor vai dizer que deu certo, e aí ela não é devolvida à fila, né, ela é deletada e pronto, segue em frente, tá? E bem, falando agora dos tipos de pooling, né, nós temos o short pooling e o long pooling. Bem, o long pooling, ele é o seguinte, tá? Imagina ali o consumidor, ele vai solicitar
o recebimento de mensagens da fila. Imagina que a fila está vazia. Nesse caso, o pedido ainda vai continuar em aberto, tá? Até uma mensagem entrar. Quando uma mensagem entrar na fila, o pedido será respondido com o conteúdo dessa mensagem, tá? Bem, o long pooling, ele é extremamente recomendado em praticamente todas as situações, tá? Por quê? Porque ele vai garantir melhor otimização dos recursos computacionais, né? Porque o que aconteceria se eu não usasse o long pooling, né? Solicitei ali a mensagem, eu solicitei uma mensagem, a fila tá vazia, ele vai dizer, ó, a fila tá vazia, aí eu vou ter que ficar toda hora solicitando, né, sei lá, botar a cada 1 segundo, a cada 5, 10 segundos, para ele abrir uma solicitação para ver se tem mensagem na fila, e caso tenha, capta, né, só que aí eu vou estar gastando muito recurso computacional, porque eu vou estar toda hora chamando o SQS, né, e aqui não, eu chamo o SQS, se a fila estiver vazia, beleza, tá vazio, eu vou ficar aqui aguardando, vou ficar aqui esperando, tá, então eu economizo recurso computacional dessa forma, tá. Então não ocorre desperdício de ciclos de pedidos de mensagem em caso da primeira solicitação, né, não ter mensagem na fila, tá? Já o sort pooling é essa situação oposta, né? Eu vou ter que fazer o pedido da mensagem de forma única. Se não tiver mensagem, o pedido é encerrado, não devolver nenhum conteúdo. E caso tenha um pedido, é devolvido com o conteúdo da mensagem, né? Então o sort pooling, ele é o menos recomendado, ele é o menos ideal na maioria das situações, porque eu vou ter que ficar gastando recurso computacional, né? Toda vez ali solicitando para o SQS até chegar ali a alguma mensagem, né? Então o long pooling, ele é o mais recomendável, tá? Bem, beleza, entendemos essa lógica agora da leitura, tá? Mas aí vem um detalhe agora, né? Beleza, o consumo ele vai receber o conteúdo da mensagem se ele for incapaz, né? Ele vai ficar nesse loop infinito, né? Vai tentar processar, deu ruim, devolveu, vai processar, deu ruim, devolveu. Se tiver algum problema na aplicação ou na mensagem, se ele vai ficar nesse loop infinito, vai ficar gastando ali recursos, não. Ele não fica nesse loop infinito, tá? Por padrão, quando a fila SQS recebe a mesma mensagem 3 vezes, essa mensagem ela é deletada, né? Então existe aqui um parâmetro que é o chamado receive count, porque cada mensagem ela tem um identificador único que é gerado pelo próprio SQS, né? Então quando ele verifica que esse identificador único passou mais de 2 vezes na fila, né? Quando ela entra assim, depois da terceira vez, ela já é deletada, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Eu tenho um producer aqui, uma lambda, que ela manda para a fila, né? Ela faz um send message, tá? E aí aqui o consumer, ele vai dar justamente a tentativa de consumir a mensagem usando a operação do receive message, tá? E aí se ele vai contar as falhas, né? Digamos que por algum problema da mensagem ou que do consumer ele não tá conseguindo processar essa mensagem, e aí ele vai devolver aqui 2 vezes, né? Devolveu para a fila, tentou de novo, devolveu para a fila, tentou de novo, falhou. Nessa próxima devolução da fila, a mensagem vai ser apagada, tá? Bem, outra coisa que dá pra gente fazer é configurar uma DLQ, né? DLQ é Dead Letter Queuer, tá? Que é basicamente, a ideia dela é ser uma outra fila, era uma fila SQS normal, uma FIFO, enfim, é uma fila SQS padrão que a gente conhece, só que ela tem a seguinte função: caso tenha essas 3 tentativas aqui do consumir a mensagem não der certo, em vez da mensagem ser deletada, ela é enviada para essa fila, tá? E qual é a ideia desse envio? É justamente de eu armazenar o caso de problema, tá? E eu analisar o que é que aconteceu, eu conseguir dar um troubleshoot melhor, né? Para entender se é um problema da aplicação ou da mensagem em si. Para caso alguma aplicação lhe dê algum problema, repetindo, eu não perder essas mensagens, né? Então, eu tenho ali uma fila embaixo, né? Que ela vai estar como sendo uma espécie de lixeira, né? Só que eu não vou estar perdendo ali os meus objetos, né? Então é uma ótima forma aí de você ter um troubleshoot, né? E de você também não perder teus dados caso dê algum problema ali no consumer, né? Ou na própria fila SQS, tá? Então você pode aqui tá garantindo que você não perca as mensagens, tá? Inclusive o DLQ, o uso dela é interessante aí, caso você queira ter essa questão do tratamento, né? Se a mensagem ali não for processada, se você quiser armazenar isso, né? Configurar um alarme para te notificar, ou enfim, ter alguma outra esteira ali que armazene os casos que der errado, né? Para fazer uma análise posterior, né? Enfim, a DLQ permite que você faça isso, tá? Bem, outra forma de você perder a mensagem, né? É caso algo alimenta aqui a fila, né? Tem esse produto aqui que tá alimentando a fila, tá? E por algum motivo, tá? Por algum motivo o consumer aqui, ele não tá pedindo para consumir a mensagem tá ali na fila, tá? Tem um tempo de vida cada mensagem, tá? Que se esse tempo estourar, a mensagem também é deletada, né? Então se ficar muita mensagem assim, sem ser consumida, ela é deletada, né? Isso garante com que caso, por exemplo, tenha algum problema ali da comunicação do consumo com o SQS, né? Ele não estiver chamando ali as mensagens, né? Você não vai ter uma esteira assim, gigantesca, né? Com esse problema, tá?
E vale lembrar que esse aqui é um caso de fila que não tenha uma DLQ também, tá? E aí ele deleta a mensagem caso o período aí estoure, tá? Beleza, falamos aí dos detalhes de leitura da mensagem, como é que funciona nos erros aí de processamento, para você não perder os objetos, tá? E agora a gente vai falar da anatomia da mensagem do SQS, né? Então a gente tem um Message ID, né? Esse aqui é o identificador que o próprio SQS gera, né? Por meio dele, que ele vai ver aqueles parâmetros de quantas vezes essa mensagem já voltou para a fila, né? Entre outras coisas, tá? Esse Receipt Handle também é uma espécie de identificador, né? E ele ajuda aí a entender justamente em relação à comunicação, o consumidor, né? Tentando fazer o consumo dessa mensagem, tá? O body é justamente o conteúdo da mensagem, tá? E aqui embaixo a gente tem mais alguns atributos interessantes, tá? Aqui dentro da chave Attributes, tá? Eu vou ter justamente o Approximate Receive Count, né? Que é quantas vezes essa mensagem caiu lá na fila, tá? Por exemplo, tá? Aqui também tem um Send Timestamp, né? Que é um timestamp em relação a quando a mensagem foi enviada, tá? Aqui mensagem atributos tem alguns atributos a mais, tá? E aqui nos últimas chaves nós temos detalhes em relação a de onde é que ela veio, né? Então aqui ele tá indicando que é um SQS, aqui ele tá dizendo qual é o SQS que essa mensagem veio, né? Então vem aqui a ARN, que é uma espécie de identificação do serviço, né? Então aqui eu tô justamente dizendo, ó, que é um SQS, depois vem a região, né, que é US East 1, né, que é a norte da Virgínia. Aqui vem o código da conta, tá? E aqui por fim vem qual é a fila SQS, tá? Que enviou essa mensagem, tá? Lembrando que as filas que são do tipo FIFO, elas são obrigatoriamente, tem que ter o ponto FIFO no final, tá? Isso é requisito da AWS. E aqui tem a chave que especifica qual é a região da AWS que essa mensagem veio, tá? Então esse aqui é a chave que tem as características da mensagem do SQS. Quando você lê uma mensagem do SQS, provavelmente vai vir esse dicionário aqui, tá? Ou pode vir uma lista de dicionários desse, né? Caso você esteja processando mais de uma mensagem. Bem, trazendo mais detalhes da fila SQS, né? Um detalhe importante é que na parte do pool, né, você pode ter várias threads, vários processos ali, efetuando a operação de pool em uma única fila, né? Então isso permite aí que você trabalhe com uma ideia de paralelismo na aplicação ali que está consumindo, né? Então se você quiser, por exemplo, eu tenho aqui um ECS, né? Eu quero que tenha ali 5 threads, que cada uma vai processar 10 mensagens aí dessa fila. Dá para fazer isso, o SQS suporta esse tipo de procedimento, tá? Outro detalhe também é que uma única thread, um único processo pode processar uma mensagem por vez, né? Então se eu quiser, para cada mensagem que entra na fila, eu quero gerar ali uma thread, tá? E eu quero que tenha, sei lá, até 20 threads, né? Também dá para fazer esse tipo de ideia, tá? E detalhe, cada mensagem tem um tamanho de até 256 KB, né? Então mesmo que dê para você botar várias mensagens na fila, né? Ela se escala em relação à quantidade de mensagens que recebe, né, que tá lá dentro, mas tem um limite de tamanho para cada mensagem daquela, né? Então não vai esperando que você vai conseguir botar 1 GB ali de arquivo, né, dentro do SQS, senão não dá certo, tá? A ideia do SQS é um payload ali que vai ser enviado, que tem esse tamanho máximo de 256 KB, tá? Bem, agora a gente vai ter os dois tipos de fila, né? Eu falei inicialmente da FIFO, porque é a mais conhecida, é a principal, mas existe um outro tipo de opção de fila, que é o Standard, né, que seria meio que o padrão ali, tá? E bem, qual é a diferença entre elas, tá? Bem, o Standard, ele vai ter uma ideia de não seguir o exemplo da FIFO, né? Que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, por exemplo, tá? E assim, ele ajuda na questão da ordenação, né? Porque ele vai ordenar ali as mensagens, não necessariamente pela questão da ordem da chegada, tá? Então você tem uma maior customização ali da questão de ordenação das mensagens ali dentro da fila, tá? Outro detalhe é que ele existe um pequeno risco de duplicação na mensagem, né? Por exemplo, tem uma mensagem ali na fila do SQS que foi consumida e mais tarde essa mensagem ela pode aparecer de novo na fila e ser consumida novamente, né? Então pode ter esse risco, ele é muito raro de acontecer, mas é importante você ter essa consciência que existe esse risco no uso de uma fila SQS padrão, tá? Outro detalhe é que ele tem uma taxa de transferência limitada, né? Então o que isso quer dizer? Que eu sou mais livre em relação à quantidade de mensagens que eu posso mandar, que eu posso tentar consumir, entendeu? Quantas mensagens eu posso fazer esse envio e consumo por segundo, tá? Então eu tenho uma ilimitação em relação a isso quando eu uso o Standard, tá? Bem, já o caso da FIFO, né? Ela vai ordenar de acordo com a entrada, obrigatoriamente, então ela é menos flexível na lógica de ordenação, porque ela vai seguir a regra do first in, first out, né? E não tem muito o que fazer além disso. Outro detalhe é que ela processa exatamente uma única vez, né? Então se você quiser, você não tem esse perigo, né? Zero risco de você ter uma mensagem que seja consumida mais de uma vez, tá?
Outro detalhe é que ela tem uma limitação de 300 transações por segundo, né? Então eu consigo fazer, juntando leitura e escrita numa fila SQS 300 vezes por segundo. Eu consigo ler 300 vezes por segundo, eu consigo, no caso, receber 300 vezes por segundo, eu consigo, por exemplo, receber ao mesmo tempo, né, no mesmo segundo, 150 leituras, 150 escritas, entendeu? Então eu tenho essa limitação de transações por segundo dentro de uma fila SQS do tipo FIFO, tá? Outro detalhe também é que, em média, ela é 25% mais caro que a Standard, tá? Então, assim, a FIFO, ela vai entrar muito. Quando é que eu vou usar a FIFO, quando é que eu vou usar a Standard? Bem, você vai usar a FIFO quando a ordem de chegada é muito importante, né? Quando você precisa garantir o first in e first out, tá? E quando você não pode ter esse caso, que é raro, mas pode acontecer, você não quer de jeito nenhum ter o risco de consumir uma mensagem mais de uma vez, né? Uma mesma mensagem mais de uma vez, né? E se você não tiver problema com essa questão da limitação de 300 transações por segundo, a FIFO é uma ótima opção para você, tá? E o Standard seria mais em casos de você não ter essa restrição de consumir ali exatamente na ordem que chega, né? A questão também de não ter esse problema, apesar de ser raro, mas existe o risco, né? Se acontecer de uma mesma mensagem ser consumindo mais de uma vez, se você não tiver problema com isso, né? E se você tiver interesse numa questão de taxa de transferência limitada, né? Talvez por não ter muito controle ali de como ela vai funcionar, né? Ou você já saber que tem ali uma quantidade de transações que vai passar desses 300 que a FIFO tem de limite, né? E aí o Standard pode ser mais interessante. Também entra a questão dos custos, porque a FIFO é mais cara que a Standard, tá? Bem, para finalizar, a gente vai ver agora uns exemplos, casos de uso da fila SQS, tá? Então, primeiramente aqui, esses casos aqui eu tirei do próprio site ali da AWS, tá? Tem esse exemplo aqui que é o da NASA, né? Que ela utiliza o Amazon SQS, o Amazon SNS, né? No caso aí, para fazer o acesso de mais de 140 mil fotografias, gravações de áudio e vídeos que documentam mais de meio século de conquistas da NASA na exploração do vasto desconhecido, né? Então, na arquitetura, para fazer essa entrega aqui, né, da biblioteca deles, tem um Amazon SQS, né, que ele vai servir para desacoplar as tarefas de entrada dos trabalhos do pipeline, e o Amazon SNS, né, para acionar a pipeline de processamento quando o novo conteúdo é atualizado, né? O SNS, ele é um serviço também que tem similaridades com o funcionamento do SQS, mas ele tem um foco principal aí para trabalhar com a ideia de notificações. A gente vai ver isso em um vídeo futuro aqui da nossa série de AWS, tá? E bem, a BMW, né, ela também utilizou a AWS para fazer uma aplicação ali no carro que vai coletar dados ali do sensor do modelo BMW 7 Series, tá? E basicamente ele vai utilizar isso, né, para disponibilizar os motores informações de mapas atualizadas automaticamente, né? Então essa tecnologia ela tá conectada aí com serviços da AWS, né? Eles fizeram isso em 6 meses, né? Em um sensor ali em específico, eles utilizaram o Amazon SQS nessa arquitetura, tá? E outro exemplo aqui é os produtos aqui da Capital One, tá? Que ele está modernizando o serviço de enfileiramento de mensagens de varejo ao migrar de sistemas autogerenciados de middleware orientado a mensagens para o Amazon SQS, né? Então eles estão, em vez de utilizar um serviço ali próprio, né, um serviço ali mais específico de mensagem, estão indo para o Amazon SQS, né? Estão fazendo essa migração, né? E eles estão usando o SQS para migrar vários aplicativos e serviços bancários essenciais para a nuvem, para garantir alta disponibilidade e eficiência de custo, além de simplificar a complexidade e sobrecarga administrativas, né? Então são exemplos aí corporativos do uso do SQS, tá? E aqui, exemplos mais aqui, que eu já cheguei até um pouco de contato, né? Temos aqui o caso mais simples, né? Que eu tenho uma aplicação, ela manda uma requisição, alguma coisa aqui na fila SQS, e do outro lado a gente tem alguma aplicação que vai consumir isso e fazer algo com isso, né? Então aqui temos um exemplo, né? Botei aqui um e-commerce back-end, ele vai mandar algo aqui para o SQS, aqui a gente vai ter uma aplicação que vai fazer um processamento, né? Aqui pode ser, por exemplo, quando o pedido for feito, né? Esse cara aqui, ele vai processar esse pedido, né? Enfim, ou de repente ele, quando uma avaliação for feita em relação a algum produto e tal, serviço, né? Também enviado para esse cara, né? E tudo isso é feito de uma forma aqui, numa comunicação assíncrona entre essas duas lógicas, né? Enfim, exemplos aí de caso de uso, tá? Outro exemplo legal aqui é que a gente tem um API Gateway, né? Que basicamente permite que usuários façam requisições, né? Aqui ao nosso fluxo aqui dentro da AWS, né? E o usuário faz a requisição, a sua requisição é colocada aqui dentro do SQS, né? Que vai trigar essa lambda, ela vai processar a requisição e, por exemplo, coletar dados aqui do Dynamo, né? E depois devolver aqui ao usuário de alguma forma, né? A ideia é mais aqui mostrar que o SQS ele pode servir nessa ideia também
de desacoplamento, né? Então, é uma ideia interessante. Daqui eu botei uma Lambda, mas poderia ser um ECS também, enfim, é só um exemplo, tá? Aqui eu botei o Dynamo também, que é uma base de dados, um tipo de banco de dados da AWS, mas poderia ser um RDS, poderia ser um S3, enfim. Então, aqui são exemplos de uso do SQS. E bem, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha dado para entender, eu espero que tenha dado para expandir a mente em relação ao SQS, tá? Logo, logo vou trazer vídeos em que a gente vai construir um SQS, vai também usar casos aí de uso, né? Combinar um SQS com Lambda, né? E com outros serviços aí da AWS. No futuro teremos mais vídeos nesse aspecto, tá? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.